Nós iniciamos o módulo 2, né? Trabalhamos os aspectos da Ásia, continente asiático, tá? Bastante coisa do continente asiático que nós vimos, né? Então, temos ali o principal rio do continente asiático, que é o Yangtze, tá? É o rio principal que ele corta quase toda a China, né? Ele tem ali a sua nascente lá no Tibete, no Planalto do Tibete. Ele corta quase toda a China, é um rio muito importante, uma importância histórica, né? Que é através deles que começaram ali a domesticar o arroz, plantar ali nas suas margens. É através do rio Yangtze que eles começaram a plantar o arroz, domesticar e cultivar, né, pela primeira vez, tá? É, nós trabalhamos ali, todo esse é o continente asiático, menos aqui uma parte da Rússia que pertence à Europa, tá? Aí fica ali, conhecemos uma como euroasiática, né? Essa porcentagem da Rússia que pertence à Europa. E ali temos o que? Vários tipos climáticos, né? Que vai desde clima tropical até clima polar, tá? Ali do continente asiático, devido à sua grande extensão, certo? Aí, para a gente iniciar, o que é regionalização, né? Então, são a divisão de regiões, onde implica na distinção de áreas a partir de características ou semelhanças em comum. Então, por isso que foi feita a regionalização do continente asiático. Por quê? Devido a essas semelhanças que possuíam entre as regiões, tá? Então, tanto nos aspectos geográficos como nos aspectos populacional, economia ali, a sociedade, a história e a cultura deles é uma forma de você regionalizar, né? Regionalizar uma área. Então, o continente asiático, para se estudar melhor, foi feito o quê? Foi feita uma regionalização dele para poder trabalhar melhor ali os aspectos de cada região, certo? Aí nós temos aqui as diferentes regiões da área, né, da Ásia, com uma superfície territorial de 44 milhões de quilômetros quadrados, tá, que representa aqui um terço das terras emersas, ou seja, o continente asiático é o maior continente aqui do planeta, né? Onde, como eu já comentei antes, tem o que? Grandes variedades ambientais, características culturais e socioeconômicas, né? Ali nessa divisão das suas 5 regiões. Então, nós temos aqui as várias características, né? Cada região tem suas próprias características. Temos o sul da Ásia, tá, gente? Sul da Ásia, sudeste da Ásia, tá? O Myanmar, se eu não me engano, ele não faz parte. Deixa eu só pegar aqui o livro de vocês. O Myanmar aqui, ele não faz parte do sudeste da Ásia, tá? Ele faz parte aqui, ó, do sul da Ásia, certo? Então, o Myanmar, ele faz parte do sul da Ásia e não do sudeste, tá? Leste da Ásia, Japão, as Coreias, né? Fazem parte, tá? Ásia Central e Setentrional, nós temos aqui a Ásia Central e a Setentrional, que é a Rússia, tá? Aqui a divisão, a Europa, que é a parte da Rússia que pertence à Europa, tá? Oriente Médio, são os países ali, desde Afeganistão, Iêmen, Turquia, ali que fazem parte, né? Todos esses países que estão aqui nessa região fazem parte do Oriente Médio, né? O Oriente Médio, ele destaca ali pelas 3 grandes religiões, gente, que é o quê? Judaísmo, cristianismo e islamismo, tá? Assim como pelas grandes reservas de petróleo e gás natural, certo? É uma região ali de grande interesse geopolítico, devido ali às reservas de petróleo, certo? Aí nós temos o que? Os aspectos naturais, tá? Da Ásia. Então, a Ásia, ela liga a Europa por uma faixa de terra e a África pelo Istmo de Suez, tá?
liga aqui a África pelo Istmo de Suez e a Europa por terra mesmo, tá, gente? Seus limites a leste, Oceano Pacífico, tá? Cadê? Oceano Pacífico a leste. Ao sul, Oceano Índico, e nós temos aqui o Oceano Índico. Norte, Oceano Glacial Ártico, tá? Oeste, os Montes Urais, ficam nessa região aqui, ó, Montes Urais. Cordilheira do Cáucaso, Mares Cáspio, Negro, Mediterrâneo, que fica toda nessa região, tá? Canal de Suez e o Mar Vermelho. Tudo isso nessa região aqui, ó, onde fica na parte oeste, tá, gente? Nas regiões leste e sudeste engloba arquipélagos e ilhas oceânicas, que é a parte onde nós temos lá a Indonésia, tá? Devido à extensão territorial do continente, possui enorme diversidade natural. Então, nós temos ali vários tipos de paisagens, o clima, a hidrografia, são totalmente diferentes, né? Devido a essa grande extensão, devido assim, eles possuírem o continente desde ali, próximo à linha do Equador, onde que nós temos uma temperatura mais elevada, um clima mais tropical, até o Oceano Glacial Ártico, onde que nós temos ali um clima polar, né? Então, isso vai mudar a paisagem da Ásia, né, no decorrer ali de toda a sua extensão territorial, certo? No decorrer de 44 milhões ali de quilômetros quadrados. Então, muda a extensão, muda a paisagem, né, da Ásia. Tanto é que ali no Oriente Médio nós temos um clima mais árido, né, uma escassez de chuva. Então, é diferente ali de todos os continentes. Tem essas diferenças, né, em todo o continente, tá? Que nem no Oriente Médio, na Península Arábica, o clima é quente no verão e ameno no inverno e é marcado sobretudo pela aridez atmosférica, ou seja, pela escassez das chuvas, tá? Tal condição influencia a formação de vastos desertos, uma vez que a baixa disponibilidade de água desfavorece o desenvolvimento de formações vegetais. Então, um clima mais árido, né? Sem vegetação. Planalto do Tibete, que ocupa a parte significativa do leste da Ásia, né? Aquela parte onde que, se vocês observarem no mapa da página 353, nós temos lá, fica próximo ao Cordilheira do Himalaia, tá? O Planalto do Tibete. Então, ele fica ali no leste da Ásia e tem ali só altitude que aproxima a 5.000 metros. Tá? O ar é rarefeito e o clima marcado pelas baixas temperaturas e ventos fortes. Torna ali difícil a sobrevivência de plantas e animais, no entanto, por causa dos baixos índices de precipitação, neva pouco, né? Então, só na parte mais superior mesmo, ali do Planalto do Tibete, que a gente encontra neve, né? Porque devido à sua grande altitude, é o planalto mais alto do mundo, né? Que nós temos. Na fria e isolada Sibéria, região da Rússia, localizada no norte da Ásia, as médias de temperatura diária no inverno chegam a menos 50 graus em determinadas localidades, levando ao acúmulo de neve. Então, próximo ao Círculo Polar Ártico, né? A gente tem essa paisagem onde que a vegetação, uma vegetação de coníferas, ou muitas vezes vai ser tundra, tá? Coníferas, por quê? Como se fosse um cone, cai a neve não vai ficar presa na árvore para a árvore, com o peso da neve, quebrar, né? Então, por isso que a vegetação, ela também vai se modelando conforme o tipo, né? O tipo do clima, né? Então, a vegetação, ela vai variando conforme o clima. E também, ó, pouca vegetação, tá, gente? Aqui árvores de coníferas, e aqui pode ser que tenha tundra quando ali chega no período do verão, quando não tenha neve, que é uma vegetação rasteira. Em partes da Índia e de Bangladesh, são verificados os índices de precipitação mais elevados do planeta, tá? Então, nos montes Khasi, no estado indiano de Meghalaya, as chuvas abundantes durante o verão contribuem para a formação de florestas exuberantes. Então, aqui nós temos uma paisagem, uma floresta, como se fosse ali a floresta amazônica, tá, gente?
que recebe muita chuva durante o ano todo, então tem uma mata mais densa, né? Uma floresta mais densa, certo? Então são as características, né? São os aspectos naturais. Conforme a gente tem o tipo climático, a gente tem ali o quê? A vegetação, certo? E o relevo também, o relevo ele contribui para essa vegetação. Então são os três aspectos físicos que vão sempre estar interligados: o relevo, né? Hidrografia, o relevo, a hidrografia, a vegetação e o clima, né? Que eles estão sempre ali interligados, certo? Então, o relevo e a hidrografia do continente asiático, tá? O relevo é o quê? Estuda ali a superfície do planeta, as formas da camada externa, onde que eles têm ali agentes internos, endógenos e externos, exógenos, que vão estar transformando ele. Os movimentos internos, através ali das placas tectônicas, um exemplo, Cordilheira do Himalaia. Cordilheira do Himalaia, nós temos o que? Um encontro de duas placas tectônicas, elas se chocam. Então, com esse choque que nós temos das placas tectônicas, às vezes a Cordilheira do Himalaia, o que vai acontecer? Ela sempre vai ter ali ação tectonismo, ação das placas tectônicas. Então, com isso, o que vai ocasionar? Vai ocasionar o quê? Que essa cordilheira ela sempre estará crescendo. Por isso que muitas vezes acontecem alguns abalos sísmicos, tá? É que quando nós temos o choque das placas tectônicas, uma placa ela passa por cima da outra. Então, com essa passagem de uma placa por cima da outra, ela começa a fazer o quê? O dobramento. Esse dobramento faz com que ela cresça. Então, sempre ali a Cordilheira do Himalaia, assim como a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, ela sempre vai estar ali o quê? Vai estar evoluindo, ela nunca vai parar de crescer, tá? E a hidrografia, né? Ela e os agentes externos, desculpa, através do quê? Do vento, água, o sol, né? Organismos que vão estar ali transformando o relevo. E a hidrografia, ela estuda as águas do planeta, abrangendo, portanto, rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, água do subsolo e a atmosfera, né? Em geral, ali a hidrografia ela vai estudar todas as águas, né, que possuem ali no planeta das diversas formas, estado sólido, líquido. Tá? Então aqui, ó, eu queria mostrar para você o relevo do continente asiático, tá? Ele é marcado pela presença de grandes elevações, principalmente aqui na Cordilheira do Himalaia, gente, e no Planalto do Tibete, tá? Que é uma alta cadeia, são os mais elevados do mundo. Tanto é que nós temos ali o pico do Everest, que é o quê? A 8.848 metros de altitude, é o ponto mais alto do planeta. Tem vida nessas regiões? Não, né? Não é possível morar nessas regiões. Por quê? Porque o ar fica rarefeito. Quanto mais alto, mais rarefeito é o ar. E devido a gente ter aqui uma placa tectônica que passa bem nessa região, que ela é uma placa tectônica convergente, o que acontece? Essa placa tectônica ela sempre fica em movimento. E isso faz com que... Lembra que alguns anos atrás, eu não lembro se foi 2015 ou 2016, quando há um epicentro, devido ao movimento dessas placas tectônicas, houve o quê? Destruição no Nepal. Nepal fica aqui nesta região, país muito pobre da Ásia, tá? Houve muita destruição no Nepal, certo? Essa destruição ali, até hoje, tem reflexos na sua população, tá? Devido ali, foi um abalo muito forte, houve uma grande devastação ali das cidades que possuem no Nepal. Professor, Oi, você poderia voltar um pouquinho naquele último slide lá? esse, Mais um, mais um. É que eu tava copiando. esse. Esse daí é que eu tava terminando de copiar. Ah, então tá bom, então pode copiar. Então, gente, quando a gente tem no próximo slide lá, vocês vão ver que eu coloquei uma imagem onde que a gente tem ali o encontro de duas placas tectônicas. Quanto o Eric vai Pronto, Eric?
Quase. Foi. Pode ir, professor. Aí. Então, ó, aqui nós temos o quê? As placas, o encontro, né, das placas tectônicas. Nós temos aqui o Planalto do Tibete, tá, gente? Aqui nós temos a Cordilheira do Himalaia, tá? Essa Cordilheira do Himalaia, por que que acontece isso? Vocês estão vendo que nós temos a placa eurasiana e a placa indiana, tá? A placa indiana, ela tem ali uma zona de subducção. O que que é essa zona de subducção? É como se fosse dessa forma, ó. A placa eurasiana, ela vai se dobrando e vai crescendo. E a placa indiana, ela vai passando por baixo da placa eurasiana. Então, esse contato dessas duas placas chega aqui em algum momento. Se tiver um exemplo que eu posso dar para vocês, alguma rocha exposta nessa posição, quando elas vão se chocando, quando essa placa vai se chocando, o que que acontece? O atrito das duas placas. As rochas se chocando lá no subsolo, o que que vai acontecer? Vai ter ali o abalo sísmico. Por isso que muitas vezes acontecem, né, grandes abalos sísmicos, conforme ali a intensidade. E depois que você tem um abalo sísmico, o que vai acontecer? Vários abalos que irão acontecer ao mesmo tempo, tá? Então, aqui nós temos a Cordilheira do Himalaia, né, que é um dobramento tectônico recente, começando a se formar aproximadamente aqui 50 milhões de anos, em razão do choque de duas placas tectônicas, tá? Então, essas placas, elas se chocaram. Ao se chocar, começa a ter ali o dobramento e a formação da Cordilheira do Himalaia. Monte Everest, tá? Ponto mais alto, né? 8.848 metros de altitude. E aqui eu trouxe a imagem para vocês, ó, Nepal. Aqui a gente tem o que? A imagem do Google, tá? Aonde que nós temos a Cordilheira do Himalaia, tá? E aqui o Planalto do Tibete. Vocês podem ver que é uma região onde que não tem vegetação, né? Devido à cor que ela tem. Olha aqui também, onde que não temos vegetação, é uma cor mais esbranquiçada, mais amarelada, né? Mais puxado para os tons de cinza, certo? E aí nós temos o quê? Com exceção das áreas litorâneas, gente, ao norte da Ásia, as demais porções litorâneas do continente também são caracterizadas pela presença de planícies, cujos solos são naturalmente férteis. Então, planícies são o quê? São depósitos de sedimentos, né? São áreas onde que são depósitos de sedimentos, por isso que são áreas férteis, né? São solos muito férteis, tá, gente? Elas estão mais nas porções litorâneas, ali no continente asiático, tá? E são muito produtivas. Claro, né, que não vai ser no norte da Ásia produtivo, por quê? Devido aos fatores climáticos, devido ser frio. Então, não há como ter ali produção no norte da Ásia, né? Porém, nas outras regiões, conseguem produzir. Aí nós temos as planícies fluviais, né? A Mesopotâmica, que é ali entre os rios Tigres e Eufrates, que foi o principal ali no início, onde que surgiu as primeiras cidades. Indo-Gangética na Índia, norte litoral oriental na China e a planície Sibéria, né, fica na Rússia. Então aqui nós temos a planície Sibéria, a planície aqui rios Tigres e Eufrates, a Indo, né, e a, deixa eu só voltar aqui outro nome, Gangética na Índia. Opa. Certo? Então são as planícies que nós temos, né? Aí tem aqui mais uma planície, Indochina, né? Que são as planícies que nós possuímos. Aqui, claro, nessa região, as planícies elas não são tão produtivas devido estar ali próximo ao círculo Oceano Glacial Ártico, então é muito frio essa região. Tá? Então essas são as elevações que nós temos aí no continente asiático, tá? E aqui novamente na Cordilheira do Himalaia, Planalto do Tibete, onde que formam ali importantes bacias hidrográficas.
Então, aqui são algumas das bacias hidrográficas, vocês não têm nos livros, né? Então, vamos destacar ali os rios Ganges e Hindu, Mekong, Yangtze e Huanghe, tá? São um dos principais rios que nós temos ali no continente asiático, aqui formando, né, a bacia do continente asiático, as bacias hidrográficas. Temos aqui, destacamos também os grandes mares interiores, como o Mar Cáspio, o Mar Negro e o Mar Aral. Esse daqui, se eu não me engano, é o Mar Aral que eu coloquei aqui para vocês, tá? Não, desculpa, o Lago de Baikal, que abriga ainda, é o maior do continente e mais profundo lago do planeta, tá? Então, esse lago ele é muito importante ali para o continente, e ao longo do ano ele permanece dessa forma, congelado, ao longo do inverno. Congelado com uma camada de gelo, né? Coberto por uma camada de gelo. Então, é dessa forma que o Lago Baikal ele fica durante o inverno, tá? E nós temos uma grande região de instabilidade geológica, que é o quê? Que é o Círculo de Fogo, né? Que ele pega uma parte da América e principalmente aqui, ó, na parte leste da Ásia, tá? Por isso que a gente tem o quê? Grandes vulcões, os principais vulcões ativos aqui na região do Japão, gente. Porque o Japão é como se fosse uma ilha, né? Pequeno, ele é bem pequeno. E ali ele é o quê? É uma área onde que está ativa e nós temos o quê? Muitos vulcões, tá? Devido ser aqui o anel de fogo, ou círculo de fogo, né, que nós chamamos, essa área. Vocês podem ver que até aqui na Indonésia, grande quantidade de vulcões, tá? Uma área de instabilidade, gente, a qualquer momento pode entrar ali em ação, tá, gente? Então, são áreas que o quê? São áreas que têm o quê? Placas convergentes, tá? Essas placas, elas podem o quê? Elas podem entrar em atrito a qualquer momento. Entrando em atrito, nós temos o quê? Ali abalos sísmicos, tsunamis, igual aconteceu no Japão, acho que, se eu não me engano, foi em 2011. Não vou lembrar a data agora. Mas aconteceu um tsunami muito forte, que até então nós temos ali ainda... Até então nós temos ainda vem ainda muitos resquícios, né, desse tsunami que ocorreu, devido a quê? Um grande abalo sísmico no meio do oceano, tá? Esse abalo sísmico ocorreu de uma maneira forte que ocasionou um tsunami, né? E esse tsunami alcançou até a costa do Japão, devastando tudo que tinha pela frente, carregando ali barcos, navios, devastando tudo, a água entrando ali no continente mesmo, tá? É a mesma coisa que aconteceu lá se eu não me engano, em Filipinas, certo? Aí nós temos ali o clima e a formação dos vegetais, tá? Então, gente, ali só para finalizar, o Círculo de Fogo, ele é o quê? No Oceano Pacífico, vocês têm lá na página 355. Em 2004, que nem nós temos lá, teve uma tragédia, um abalo sísmico de 9 graus na escala Richter, sob a costa oceânica, a 180 quilômetros de distância, tá? Onde liberou uma grande quantidade de energia. Quando temos o choque ali de duas placas tectônicas, nós temos uma liberação de grande quantidade de energia. De energia. Então, vai gerar o que é um tsunami, afetou 13 países asiáticos, tá? E o que aconteceu? 300 mil pessoas perderam a vida devido à água, né? A força ali da água, certo? Então, são o quê? Grandes são ali a instabilidade que nós temos a instabilidade que nós temos aqui no Círculo de Fogo é muito grande. É uma área onde que sempre fica em movimento ali, as placas tectônicas sempre estão ativas por serem convergentes, principalmente aqui na parte da Ásia, tá, gente? É onde que acontecem muitos eventos. Essa placa tectônica aqui é a placa tectônica do Himalaia, tá? Ela passa por essa região e pega toda a Indonésia, certo? Então, essa placa tectônica também é convergente, elas vão sempre estar se chocando, ok?
Aí nós temos ali os climas e os vegetais, tá, gente? O clima, a vegetação, ela está associada ao clima, tá? Pessoal, tem 1 minuto aí de aula ainda. O que eu vou fazer com vocês? Eu não vou mandar hoje outro link, tá? Na quinta-feira, vocês conseguem entrar às 10 horas na quinta-feira? Bom, eu mando o convite às 10 horas para vocês. Aí eu faço ali a revisão do restante do capítulo. Aí eu vou preparar a avaliação de vocês e eu foco na revisão na quinta-feira em cima das questões que vai cair na prova, tá? Aí eu vou fazer dessa maneira. Quem quiser fazer a avaliação, eu vou mandar aqueles que são obrigados a fazer a avaliação